a palavra de Deus. Quero saudar a todos novamente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegado o momento importante do nosso programa, porque nós priorizamos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma, que nos traz vida. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e abra juntamente comigo no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 13 e 14. Livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele trabalha em nossas vidas, em nossos corações. E eu tenho certeza que nesse momento, o Espírito Santo de Deus irá falar ao teu coração. Se você já pegou a sua Bíblia, já abriu no livro de Mateus, no capítulo 7, e versículo 13 e 14, me acompanhe nessa leitura. E essa leitura ela tem como título, Os Dois Caminhos. Que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vemos aqui no livro de Mateus, essas palavras são do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele estava dizendo aqui que há dois caminhos. Um caminho espaçoso, um caminho largo, uma porta espaçosa, uma porta larga, que você entra nela facilmente. Você anda nesse caminho facilmente, porque é espaçoso, mas o final desses caminhos são terríveis. E Jesus ele enfatiza aqui que são muitos os que entram por esse caminho e por essa porta. Mas ele diz também que há um caminho apertado, uma porta apertada, onde é difícil de entrar por essa porta e andar por esse caminho. E ele diz que são poucos o que a encontram. O que eu quero dizer para você nesse momento? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós olhamos à nossa volta, nós olhamos ao nosso redor e vemos um mundo perturbado. Em uma outra passagem, Jesus nos fala que o povo hoje está vivendo como nos tempos de Noé. E como foi nos tempos de Noé? Jesus diz que muitos se casavam, muitos se davam em casamento. O que ele queria dizer com essas palavras? Ele dizia que o povo não estava preocupado com Deus, não buscavam a Deus, eles estavam atrás das suas próprias vidas, das suas próprias fantasias, buscando alegrar somente a sua carne, casando, fazendo festa, em bebedeiras, em arruaças. Eles estavam assim. Mas nós vemos que o nosso Deus, aí há muitos anos atrás, Ele revelou a Noé que Ele iria destruir aqui a terra. Destruir, não digo destruir, mas Ele iria acabar com toda a raça humana. Porque a palavra de Deus diz que o cheiro do pecado subiu até as narinas de Deus e Ele decidiu destruir a sua criação. E Ele revela ali a Noé, né, a construção de uma arca. Ele dá as medidas, né, a forma de fazer, a madeira que ele iria usar,
né? E Noé acreditou naquilo que Deus falou com ele, naquilo que Deus mostrou para ele, na planta, né, daquilo que Deus iria passar para ele ali, construir a arca, e ele fez aquela arca. E lá no livro de Hebreus, o escritor diz que Noé, ele pregou por 120 anos. Quer dizer, a construção daquela arca demorou 120 anos, e ele fez aquela arca no alto de uma montanha. E a Bíblia nos relata ali no livro de Gênesis que ela era regada somente por um vapor. Era um vapor que regava a terra, não chovia. Então imagine Noé pregando sobre um dilúvio, falando sobre algo sobrenatural que aconteceria aqui nessa terra. Mas em Hebreu nos diz que ele pregou, que ele falou. Com certeza ele estava lá no alto daquela montanha, fazendo aquela arca, e muitos passavam ali e diziam: esse homem é doido, esse homem é louco. Em cima de uma montanha, não tem mar aqui para que possa colocar essa arca, não está chovendo, e ele está pregando aí, está dizendo que virá um dilúvio sobre a terra, e tudo será coberto pelas águas. Com certeza aquele povo disse barbaridades sobre Noé, dizendo que ele era louco, que ele estava errado. Mas Jesus, ele dizia essas palavras, que hoje nós estamos vivendo como Noé, desacreditado da palavra de Deus. Deus falou com Noé e o dilúvio veio sobre a terra. Nós temos a certeza disso porque há pessoas que estudam, estudiosos que estudam aí sobre a natureza e já viram até peixes em cima das montanhas, os fósseis, né, dos peixes aí em cima das montanhas, comprovando que verdadeiramente essa terra foi coberta pelas águas. E nos dias de hoje, Deus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem usado as nossas vidas para levar a palavra dele, dizendo que ele voltará buscar o seu povo, buscar todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E ele nos fala aqui, aonde nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Que há caminhos largos, caminhos espaçosos, há uma porta espaçosa, e essa porta é a porta do mundo. Esse caminho é o caminho do mundo, onde as pessoas vão com facilidade e fazem o que querem, fazem como elas querem. Muitas pessoas estão voltadas em suas riquezas, em seu dinheiro. Muitas pessoas estão voltadas ao seu próprio ego, achando que elas podem fazer tudo, mas não é verdade. Nós temos que entrar pelo caminho que é estreito, um caminho que é difícil de seguir, porque nós temos que nos apartar de muitas coisas. Nós temos que nos apartar da prostituição, nos apartar da droga, nos apartar do álcool, para que nós possamos se achegar a Deus, ficar bem perto de Deus, e tantas outras coisas que nós devemos afastar. Sabemos que seguir a Jesus Cristo não é um mar de rosas. Seguir a Jesus Cristo não é somente bênção, porque Ele mesmo sofreu, Ele padeceu por mim e por você, Ele nos comprou ali na cruz do Calvário com seu sangue derramado. Mas eu quero dizer para você que servir a Jesus Cristo também nos traz alegria de sabermos que nós estamos andando no caminho certo. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por Jesus Cristo nós vamos se achegar a Deus. Somente por Jesus Cristo nós vamos morar no céu. Então nós temos um caminho apertado, e nós vemos que foi tão difícil para Jesus. Nós sabemos que Ele foi crucificado, pregaram as suas mãos ali na cruz do Calvário, e também pegaram os seus pés, colocaram um em cima do outro, e pregaram os seus pés ali com aqueles cravos, ali na cruz do Calvário, simbolizando o caminho estreito, passos estreitos
que nós teremos que seguir para sermos salvos da condenação eterna. Temos que ser separados, né? A palavra santo quer dizer separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado das coisas ruins desse mundo. Coisas terríveis estão acontecendo, mas a palavra de Deus está sendo pregada pelas rádios, está sendo pregada pelas televisões, na internet. Aonde você quiser ouvir a palavra de Deus, você pode ouvir. Há um livre acesso. Hoje nós temos a Bíblia, né, escritas em capítulos e versículos. Antigamente ela era em rolos, né? Mas hoje há uma facilidade no celular. Você pode baixar ali e colocar o aplicativo ali onde você tem a Bíblia, e você pode ler a palavra de Deus. Da mesma maneira que o mundo está num caos, Deus está trabalhando. Deus está fazendo alguma coisa para salvar a humanidade, para salvar os seus filhos. E eu quero dizer para você, eu chamo a sua atenção nesse momento. Eu digo a você que nós estamos chegando ao final dos tempos. Jesus disse, né, que haveria guerras, rumores de guerras, pestes, maremotos, terremotos, coisas terríveis iriam acontecer nessa terra, e tudo isso já aconteceu. Tudo isso já aconteceu. Eu digo para você, não tome esse caminho espaçoso e não entre por essa porta que é espaçosa, mas venha juntamente conosco. Se você está acreditando nisso que eu estou dizendo para você, creia, porque é a verdadeira palavra de Deus. Você nos acompanhou na leitura da palavra de Deus, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo estas palavras, e Ele chama você, venha para esse caminho, que talvez seja um caminho um pouco dificultoso, talvez seja uma porta um pouco difícil de atravessá-la, mas este caminho e esta porta nos conduz à vitória, nos conduz à bênção, nos conduz ao milagre de Deus. Venha juntamente conosco, venha fazer parte da nossa família. Nós não estamos aqui para pregar religião, estamos aqui para pregar o amor de Cristo que foi derramado sobre as nossas vidas. Nós não pregamos aqui placa de igreja, mas nós pregamos a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Foi Ele quem deu a vida dele ali na cruz do Calvário. Foi Ele quem derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. E Ele nos deixa escrito, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus para as nossas vidas. Tudo o que eu precisar, tudo o que você precisar, se você buscar aqui dentro desse livro, você vai encontrar. Tudo o que você necessitar, uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, uma palavra de gozo, uma palavra de descanso, há aqui dentro das Escrituras Sagradas. E é por este livro que o Senhor fala comigo e fala com você. Esta é a maior palavra profética para a humanidade. Sabemos que há pessoas que são usadas por Deus, que têm o dom de profecia, mas a maior profecia está aqui nesse livro. E Jesus, nesse momento, Ele chama você e sua família, venha para o meu caminho. Venha para esse caminho que talvez não seja um mar de rosas, mas o Senhor Jesus também nos dá gozo, nos dá prazer. É tão prazeroso nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós sentimos a presença do Deus vivo, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós ali ligamos os nossos pensamentos em Deus. Nós sentimos um prazer, um gozo, um arrepio. E não é um arrepio comum, é um arrepio na alma, um gozo na alma. Algo maravilhoso, algo sobrenatural que Deus tem para mim e para você. Nós temos que viver livres desse mundo pecaminoso,
desse mundo terrível, onde o filho mata o pai, às vezes por causa de 10 reais, por causa de muito pouco, o filho mata o pai mata o seu filho. É uma coisa terrível. O amor de muitos já se esfriou. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas na verdade esse tempo já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo esses dias terríveis, e Jesus está voltando. Deus, em uma revelação, falou com Noé que ele iria encher essa terra, e muitos não acreditaram e pereceram. E da mesma forma, nos dias de hoje, Jesus está falando com o seu povo, dizendo: ei, venha para o caminho que conduz à vida eterna. E Ele está falando, e nós sabemos que Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele passou alguns dias ali com seus discípulos, com o seu povo, e Ele foi levado aos céus. Mas ali havia anjos da parte do Senhor, e quase 500 pessoas viram isso quando Jesus foi levado aos céus. E aqueles anjos disseram àquelas pessoas que estavam ali: ei, vocês estão vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subir aos céus, mas da mesma maneira que Ele está subindo, Ele irá voltar para buscar o seu povo. E a palavra de Deus está sendo pregada nos últimos dias, e nós pregamos que Jesus Cristo irá voltar, buscar o seu povo, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Não perca tempo, porque nós estamos no final dos tempos. As coisas você tem visto, com certeza você já tem visto, coisas terríveis acontecendo. Hoje nós saímos ali na rua de nossa casa, e nós olhamos para um lado, é briga, é desgraças acontecendo, é famílias sendo desestruturadas. É terrível o que está acontecendo sobre a face da terra. E nós aqui, dessa programação, deixamos um alerta para você. Nós deixamos um alerta: não seja como aquele povo nos tempos de Noé, que não acreditaram na pregação de Noé e pereceram, todos morreram. Somente a família de Noé, 8 pessoas entraram ali naquela arca, que simboliza também Jesus Cristo, porque Jesus Cristo hoje Ele é a nossa arca, Ele é o nosso Salvador, é Ele que vai nos salvar da grande tribulação que virá sobre essa terra. E eu digo para você, tomai o caminho estreito, entrai pela porta estreita, que não é difícil. Eu digo para você que não é difícil, porque eu ando nesse caminho, eu atravessei essa porta. Muitas pessoas acham difícil por ter que largar algumas coisas que elas fazem ali no mundo, mas vale a pena, vale muito a pena. Há prazer, há gozo e há vida eterna. Jesus disse lá em João 14 também que Ele ia nos preparar morada, e que onde Ele estivesse, Ele queria e quer que nós estejamos juntamente com Ele. E eu faço um convite para você nesse momento. Eu deixo um grande convite: venha conosco, venha fazer parte desta família que vai morar no céu, que estará com Jesus Cristo no grande dia do Senhor. Nós vemos ali no livro de Apocalipse, por várias vezes, o escritor de Apocalipse, João, falando: e no grande dia do Senhor. Que dia será esse? Um dia de prestação de contas, onde o Senhor tomará para si aqueles que são seus, aqueles que acreditaram na sua palavra, aqueles que acreditaram na sua pregação, e Ele tomará por si. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Os mortos que aceitaram a Cristo, os mortos que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, soará a trombeta e eles ouvirão, levantarão de suas sepulturas, serão levados
ao altos céus, e aqueles que estiverem vivos serão transladados, serão arrebatados, serão arrancados dessa terra, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e ali receberão seu galardão, e depois nós iremos ceiar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui na terra dar-se-á 7 anos de tribulação. E eu não quero que você fique nesses 7 anos. Eu quero que você suba conosco, né? Que você atravesse essa porta, mesmo que sendo estreita. Que você ande nesse caminho, mesmo que este caminho seja estreito. Mas Jesus irá voltar, e está breve. Eu creio que nós somos a geração que seremos arrebatados. Eu creio que nós somos a geração que veremos a Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, e virá buscar a sua noiva, eu e você. Mas eu quero que você esteja do nosso lado, não do lado daqueles que irão ficar, porque aqueles que ficarem sofrerão os danos que virá sobre essa terra. Estivemos aqui, tivemos um estudo, né, bem aprofundado das coisas que vão acontecer nesses 7 anos de tribulação, né? Haverá guerras, fome, sede, escuridão, abrir-se-á ali as portas do abismo, e demônios atormentarão a terra. Eu digo para você, não fique, venha conosco, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você possa ser arrebatado juntamente com a igreja, que o Senhor Jesus possa vir buscar você e sua família, para que você seja poupado dessas coisas terríveis que virão sobre esta terra. Nesse momento, nós deixamos essa palavra ao seu coração, para que você tenha vida e vida eterna. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O amor de Deus foi tão grande para com as nossas vidas, que ele deu a Jesus Cristo para nos comprar dessa terra de pecado. Aleluia! Venha conosco, entre pela porta estreita, entre pelo caminho estreito que conduz à salvação. Deixe as coisas que desagradam a Deus para trás. Há como viver nessa terra e andar em santidade. Há como viver nessa terra, embora que difícil, mas Cristo estando do nosso lado, ele vai nos dar livramento. Cristo estando do nosso lado, ele vai nos tirar da dificuldade, ele vai nos poupar da dificuldade. E eu digo para você, venha para esse reino, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o reino de nosso Criador, nosso Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! Eu deixo esse convite para você, eu deixo essa palavra, Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mas nesse momento você encontrou essa porta, é Jesus Cristo. João 10, 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta, embora estreita, mas ela é a porta. Também Jesus Cristo é o caminho, como eu já disse aqui, João 14, 6, eu sou o caminho que levará a sua vida, a sua alma a Deus. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Agora que você já ouviu a mensagem da palavra de Deus,